Falar então de desgoverno Lula, Vamos. Rodrigo. Deixa eu começar perguntando a tua opinião, o que você acha, os highlights do governo Lula, assim. Numa escala de 0 a 10, sendo 0 o pior e 10 a defesa que a Miriam Leitão fez do governo Lula. A Miriam Leitão fez 11. Eu tive um professor de física, né, no Santo Agostinho, que ele deu uma questão extra uma vez na prova, a prova valia 11. E eu tirei 11, foi a coisa mais orgulhosa da minha vida, eu quase emoldurei a prova. A Miriam Leitão tirou 11 no diretório do PT. Numa escala de 0 a Miriam Leitão, o que você está achando do governo Lula? Não, é 0. E não é brincadeira. Assim, eu sempre falo, Paulo, eu critico o PT e a essência do PT não é há 10 anos, não é nem há 20, é quase 30. É o que eu faço a minha vida inteira, eu não sou neófito de antipetismo. Então, eu conheço o modus operandi dessa turma. E mais do que isso, a turminha dos tucanos de mercado, meus coleguinhas de mercado financeiro, a turma que fez o L para salvar a democracia e hoje tá que nem o Chico Graziano dizendo, não vem jogar pedra na gente, isso não agrega nada. Vamos continuar jogando pedra e dando os nomes. Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Helena Landau, João Amoedo, vamos dar os nomes, porque vocês embarcaram numa narrativa fingindo que não conheciam o que é a essência do PT e o Lula, e que ele estava vindo com muito mais sede de vingança, com muito mais ódio. Então, achar que ia votar no Lula, digitar 13 e ter o Armínio Fraga no Ministério da Economia é uma piada. A gente sabia o que ia acontecer. Você falou, eu falei, a gente sabia. E não era preciso ter bola de cristal. Então, uma turma que substitui Paulo Guedes por Fernando Haddad merece ver o barco afundar. O problema é que muita gente inocente afunda junto. Então, assim, governo Lula, Haddad, pura incompetência, mentalidade atrasada, anacrônica, equilíbrio fiscal para eles é aumentar imposto. Então, essa é a discussão toda. Não tem uma medida que visa a reduzir despesa. Isso só para falar da minha área de especialidade, que é a economia, e a que a mais afeta aí João e Maria no Brasil. Agora, podemos falar de todas as outras áreas. Os ministérios todos foram leiloados, foram entregues para feudos partidários uma vez mais, toma lá da cá, né? Ministro que faz uso do orçamento secreto, que voltou a ser emenda do relator, para beneficiar suas próprias fazendas, né? E a mídia se cala. Ministra ligada a miliciano da Baixada Fluminense e o Freixo, que só acusava o Bolsonaro de miliciano todos os dias do ano, some, porque ela, inclusive, é superior dele, na secretaria dele. Então, é tudo escandaloso. Marina Silva voltou à cena do crime, né? Então, e já temos recorde de desmatamento, mas ela não sabe nem o que dizer a respeito disso. Ela gagueja. Então, nós estamos, Paulo, com uma deterioração muito acelerada do quadro todo, do legado deixado pelo governo anterior. E aí a gente vai ter que falar disso, vamos trabalhando e aprofundando o tema, mas a tática do PT vai ser repetir por 4 anos, se durar esse tanto, se o Alckmin e o Alexandre de Moraes e o sistema deixarem, né? Eu sei que você tem uma visão um pouco diferente da minha nisso, você acha que são os Faria Limers e garotos de playboy de prédio que declarou guerra a comunista Street Fight, a hardcore, a Dirceu. Eu acho que é uma briga boa. Eu não declaro vitória antecipada para PT, não. Eu acho que o sistema tucano é poderoso para burro. Mas a gente chega lá também. Meu ponto é que a deterioração é muito rápida e essa turma vai bater na tecla durante 4 anos, se durar isso tudo, de que houve uma herança maldita. E isso é muito importante os brasileiros entenderem que é falso. É uma narrativa falaciosa. A herança do governo é o menor desemprego desde 2015, mesmo com uma pandemia, quase 1 trilhão de investimentos nos próximos anos contratados por políticas público-privada do então ministro Tarcísio e do governo Bolsonaro, desburocratização, digitalização, redução de burocracia, um monte de medidas que colocaram a economia de volta no trilho e contrataram o crescimento. E essa turma, não subestimem a incompetência, vai destruir tudo isso muito rapidamente, já está acontecendo. Eu vejo isso que você falou, eu acho que esse governo chegou lá com a união de 2 grupos que são bastante distintos, né? Um grupo é o grupo de esquerda mesmo, e o outro grupo, a gente pode chamar aqui de establishment,
neotucanato, O Deep State, qualquer coisa do tipo. a Globo. E entenda, para mim, estes grupos entraram em conflito em 2015, quando a economia começou a afundar. Quando a economia começou a afundar, a gente entende que houve um movimento popular pelo impeachment, e de fato houve, claro que houve, mas também é verdade de que houve o que o PT chama de golpe, que foi uma revolta do establishment tucano, essa elite brasileira. MDB, os fisiológicos, a turma. Reúne várias pessoas, reúne os acadêmicos, reúne Fiesp, reúne banco, os oligarcas de todo o Brasil, os bancos, dentre eles, reúne o pessoal do mercado financeiro, o grosso do mercado financeiro, que não é banco, em fundos de investimento e family offices, etc. Uma elite paulista que tem nojo estético do Bolsonaro. Esse grupo se uniu para retirar o PT do poder com o apoio popular em 2015 e 2016. E venceu. E acho que só o apoio popular não teria sido suficiente. E eles também não teriam sido suficientes sem o apoio popular. Não foi o MBL que fez a Dilma cair. Não, nós estivemos juntos em vários carros de som na praia de Copacabana. Não era só aquilo, mas de fato era aquilo também. Sim. E, óbvio, se você conversar, eu não sei se você entrevistou o Eduardo Cunha, eu entrevistei o Eduardo Cunha uma vez, e ele conta... Eu sei que ele toca bateria também, que nem eu, mas pior. Toca mal. Tá bom. E aí, no final das contas, o Eduardo conta o lado dele da história e você vê a conexão dessas duas coisas. Sim. Esse mesmo grupo que jogou o Lula embaixo do ônibus e o PT embaixo do ônibus e se livrou deles, depois viu que precisava do Lula para se livrar do Bolsonaro. Porque achavam... E voltou agora com o Lula. Eles achavam que quando se livrassem do Bolsonaro... Ia vir um tucaninho, ia vir uma terceira via, uma Tebet. Que na época era a segunda via. Porque o Brasil vivia nessa dicotomia desde da década de 90. Isso. Então eles imaginavam que era isso que ia voltar. Eu sempre falo que isso fica muito claro, e eu coloco o establishment jurídico nessa história, quando você vê as conversas dos procuradores que saíram na Vaza Jato, escandalizados com o Bozo, esses, Dallagnol e Pozzobon, esses caras estão escandalizados com o Bozo e achando que viria uma Marina. Teve um grupo grande de procuradores da Lava Jato e companhia, e Greenfield, não sei o que apoiaram Marina. Apoiaram abertamente. Então eles imaginavam que vinha alguma coisa assim, uma esquerda mais europeia e menos chavista. Mais fofa, com uma cara simpática. Depois eles reabilitaram o Lula por nojo estético do Bolsonaro. Eles reabilitaram o Lula como única alternativa. Aí o nojo estético é uma parcela, porque aí, como você falou que são vários grupos, tem de tudo. Torneiras foram fechadas, Lei Rouanet, ambientalistas, ONGs. Isso. Então é uma reação de uma turma asfixiada. Os bancos começaram a ter mais concorrência. Então é uma reação. A Globo não tinha mais bilhão pingando. Então é uma reação de um sistema todo unido em troca de grana e espaço. Nojo estético na física, torneira fechada na jurídica. Isso, exatamente. Boa definição. Então, esses caras se uniram para se livrar do Bolsonaro. E hoje você tem uma união desses grupos. É isso. Agora, eu não creio que essa elite, esse establishment, queira que o Brasil vire uma Venezuela. Nem eu, por isso eu acho que não vira. Enquanto o Haddad, o próprio Lula e a turma da esquerda, de fato, que é quem chegou ao poder... Isso, o Dirceu, a turma do Dirceu. Eles querem que o Brasil vire algo mais evoluído, mas nos moldes de uma Venezuela. Pelo menos nas suas estruturas sociais de poder. Sim, precisam cooptar as Forças Armadas, que é um debate que a gente vai ter depois. Exato. Precisam calar de vez os dissidentes da mídia ou das redes sociais, em curso, check. Isso. Né? Então, assim, eles vão tentar. As duas prioridades. E desarmar a população. E desarmar a população de novo. Então, eles vão tentar. A minha esperança é que vem desde a sabedoria dos sumérios, lá quando na cidade de Uruk colocaram para brigar lá o dono da cidade, o quase semideus, com alguém que tinha tanto poder quanto ele, é que esses grupos não se bicam muito bem. Então, eu não acho que o Alexandre de Moraes queira que o Brasil vire uma Venezuela. Não quer, e não quer que o Lula tenha muito mais poder que ele. Exato. Então, isso está contratado, esse embate. E aí é uma questão de quem você acha que é mais forte. Eu, nas minhas palestras de 2014, 2012, 2015, eu dizia, brincando assim, tem que falar baixinho, Brasil não vira Venezuela,
quem vai salvar a gente é o PMDB. Eu brincava, que eu falava assim, eles têm interesse em preservar a galinha dos ovos de ouro. E se degringola a nível nem de uma Venezuela, de uma Argentina, começa a sacrificar a galinha dos ovos de ouro. Isso não interessa para a Fiesp, isso não interessa para Globo, isso não interessa para Branco. Então, essa turma tá de olho. Tanto que... Sabe o que faz a diferença, na minha opinião, de quem vai vencer? O quanto tempo demora para a economia degringolar. E eu vou te explicar o que eu acho desse negócio. Equação. Eu acho que se a economia degringola devagar o suficiente para o PT ocupar todas as estruturas de poder, Game over. eles ganham. Concordo. Se a economia degringola rápido demais, antes deles ocuparem as estruturas de poder... Botam eles para fora. Exato. Então, assim, vão ter novos ministros do STF mais alinhados com o PT, entrando no caminho. Isso. É uma corrida. E no final das contas, quem define vai ser o estado da economia. Se a economia começar a degringolar esse ano, o PT, ano que vem, tá fora. A merda é que, como eu já disse antes, a turma do Bolsonaro, do Paulo Guedes, deixou as coisas nos trilhos. E não é então só tem isso. Os caras são cagões. Tem um crescimento contratado. Fechou ano passado com 3% de crescimento a estimativa. Tem um crescimento contratado, uma inércia positiva. Eles se dão bem com a herança bendita. Com o cenário, contexto global. O contexto global. No primeiro ciclo do PT, boom de commodities e boom demográfico. Crescimento da China. E agora eles já assumem com uma super safra, com as cadeias produtivas mundiais reorganizadas depois da Covid. Então, assim, com outro produtor de alimentos, a Ucrânia, que vendeu a última safra que tinha esse ano. Então, assim, os caras, eles chegam com uma sorte gigantesca. Então, a dúvida é, vão navegar na herança bendita e na sorte a tempo suficiente para cortar as estruturas? É isso que está em jogo no Brasil hoje, concordo. A análise é essa mesmo. A gente está vendo, né, quando os tucaninhos que fizeram L, logo depois, com as falas do próprio Lula, do Haddad, falaram, eu estou com medo, eu tenho medo, né? Eles estavam demonstrando que a coisa ia por um caminho que poderia levar a essa deterioração muito acentuada rapidamente, né? E, de fato, peitar a autonomia do Banco Central, que é um capítulo à parte, né? O que você tirou disso? Porque não ia passar no Congresso. Eu acho que ele criou uma cortina de fumaça, um bode expiatório, para justificar problemas eventuais, porque o Lula não acha que vai conseguir reverter essa conquista do governo Bolsonaro. E foi do governo Bolsonaro. Tinha discussões já acontecendo no Congresso. Concretizou-se. Mas é assim como a reforma previdenciária. Sim, não foi o Rodrigo Maia que fez a reforma. No governo Temer tinha uma proposta de metade daquela economia em uma década e tudo. Então, é isso que está em jogo. Nós vamos ver agora, né? Eu nunca subestimo a capacidade dessa turma de fazer lambança. Mas eu concordo com você. Eles estão indo com muito mais sede ao pote do que foram em 2003, porque o mundo vivia mais ao centro em 2003. Quando o cara vira e fala assim, eu não quero nem saber, eu vou botar Simone Tebet e Haddad para comandar a economia, teto de gastos é o escambau, ele já mostra que ele não veio com cartões brasileiros, tripé macroeconômico, e é engraçado, porque a Miriam Leitão, que era grande defensora dessa porcaria toda, também rasgou. Não, mas a Miriam Leitão disse que o Bolsonaro não ter subido o preço da gasolina era para atender aos ricos que tinham carrões. Exato. E agora ela diz que subir o imposto, que consequentemente vai subir o preço, é bom, porque é um imposto para poupar a questão ambiental, social, e quem paga é só o rico que tem carro. Quer dizer, olha, a Miriam Leitão é um caso à parte, né? Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.